Quero convidar você para olhar a palavra. Nós vamos fazer a leitura desse texto. Apocalipse capítulo 21, a partir do verso 1. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois todas estas coisas passaram. Aquele que está sentado no trono disse: eu estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Amém. Graças a Deus pela sua palavra. Essa palavra, ela já começa de maneira maravilhosa. O apóstolo João, ele recebeu uma mensagem, e era uma carta que Jesus estava escrevendo para a igreja, e Jesus então apareceu a João e disse: João, escreve estas coisas. E João, ele foi escrevendo tudo que o Senhor lhe falava. Eu lembro vocês que a situação da igreja naquele momento não era uma situação das melhores. Era uma situação difícil. Era um momento muito difícil. A igreja estava passando por um momento de grande tribulação. O inimigo tinha se levantado de maneira muito feroz contra a igreja. Alguns irmãos estavam desanimando. Alguns irmãos estavam com o coração muito pesado. Alguns irmãos estavam muito ansiosos. Alguns irmãos estavam com medo. Alguns irmãos estavam perdendo a sua fé. E o Senhor pede para que João escreva. E entre tudo aquilo que João foi vendo e escrevendo, tentando descrever o que ele viu, ele diz aqui no capítulo 21, eu vi novos céus e nova terra. Gente, é possível a gente ver novo céu e nova terra. É possível a gente ver. Eu não sei o que os teus olhos andam vendo ultimamente. Qual é a tua realidade? O que te envolve? Qual é ou quais são as circunstâncias da tua vida? Mas é possível você, como um cristão, como um filho de Deus, uma filha de Deus, ver no meio até mesmo de uma tragédia, novos céus e nova terra. João estava preso na ilha de Patmos. João sabia que a situação da igreja era uma situação de muita apreensão. A situação da igreja era um momento muito difícil. Mas no meio de tudo isso, João viu novos céus e nova terra. E eu quero pedir para você, para que você clame a Deus por esta visão. Porque
no meio desse mundo que nós vivemos, o caos que está estabelecido no nosso tempo, nós precisamos de pessoas como João. Nós precisamos de homens e mulheres como João, que no meio de todo esse caos tenham uma visão celestial. Nós precisamos de homens assim, de mulheres assim. Porque de repente você vai para o teu ambiente de trabalho e quando você chega lá, as notícias, as circunstâncias, o peso da realidade é muito grande. E você está ali como um mensageiro de Deus. Você está ali como uma carta de Deus de esperança. João tornou-se uma carta viva de Deus, uma mensagem de esperança. Nós somos aqueles que animam. Nós somos aqueles que trazem esperança no meio do caos. Nós somos o povo de Deus que se levanta no meio da tragédia e que se levanta com a voz de Deus para dizer: há esperança. Eu lembro de um livro que eu li, do Viktor Frankl. Ele esteve presente na época do nazismo, em Auschwitz, e ele ficou lá por muito tempo. Ele foi um dos sobreviventes. E ele conta horrores do que eles viveram lá. Mas me chama muito a atenção na vida daquele homem, que ele diz, ele tem uma experiência que ele conta, que eles estavam num barracão, e as pessoas estavam todas jogadas ao chão, com muita fome. Era já o final, já estava meio bagunçado, e praticamente os nazistas estavam deixando que as pessoas morressem. Deixa morrer, vamos deixar morrer e acabar tudo. E ele conta que as pessoas estavam ali, e ele estava no chão também caído, já abrindo mão da sua vida. E ele conta que ele ouvia uma voz de canto. E era uma voz feminina. E era uma mulher que cantava cânticos de esperança. No meio do caos, uma mulher cantava cânticos de esperança. Ele conta que ele não sabe e não tinha como saber quem era, porque tudo estava muito escuro. E todas as pessoas estavam prostradas e a maioria delas não tinha força para se colocar em pé. Mas quando a música era cantada, um cântico de esperança, esse homem diz que o coração dele parece que começava a bater com um pouco mais de ânimo, um pouco mais de vigor. E ele disse que por alguns dias, por alguns momentos, foi aquilo que manteve a vida dele e a vida de muitas pessoas ali. E ele diz: eu sobrevivi ao caos por causa daquele canto de esperança. Nós somos um cântico de esperança. Você é um cântico de esperança. Nós estamos aqui como filhos e filhas de Deus, vivendo uma realidade que nem sempre é tão fácil. Mas nós somos a esperança. Nós somos a esperança. Nós trazemos uma palavra de esperança no meio do caos. Nós precisamos ter esta visão de novos céus e de nova terra. João, ele diz para a igreja: eu vi novos céus e nova terra. Eu vi novos céus e nova terra. Você mãe que está aqui, você pai que está aqui, de repente está passando uma série de coisas e todo mundo está desanimado dentro da tua família e parece que o caos está estabelecido ali. E de repente você, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, você se levanta e você diz: eu vi novos céus e nova terra. Há esperança para nós.
Há um novo tempo de Deus para a nossa vida. Ele diz: eu vi novos céus e eu vi nova terra. E no versículo 5, Jesus diz para ele: eu estou fazendo novas todas as coisas. Já imaginou você, como uma palavra de esperança, chegar na tua casa, no meio de todo aquele caos que você tem vivido, e você dizer: Jesus me deu uma palavra, Jesus disse que está fazendo novas todas as coisas. Todas as coisas. Jesus diz que está fazendo novas todas as coisas. E está todo mundo desanimado e muitos já quase que desistindo. E de repente você se levanta no meio da tua casa, você se levanta no meio da tua igreja, você se levanta no teu ambiente de trabalho e você diz: Deus está fazendo novas todas as coisas. E foi essa a visão que João teve. E esta é a palavra que ele traz para a igreja do Senhor no meio do caos. Ele diz: Jesus me contou que Ele está fazendo novas todas as coisas. Agora, no verso 2 desse texto, ele diz assim: vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Olha, gente, um dia eu estava fazendo essa leitura desse texto e alguma coisa mexeu comigo aqui dentro. Porque desde quando eu entrei na igreja em 88 aproximadamente, 87, 88. E desde o momento em que eu comecei a participar da igreja, eu sempre ouvi falar de ir para o céu. De que Deus vai nos levar para o céu. De que nós vamos para o céu. De que o céu é o nosso lugar e Deus está preparando um lugar para nos levar. E Deus vai nos levar para o céu. Mas a palavra que Jesus dá para João é uma palavra um pouco diferente. Jesus, ele vai nos levar para o céu, isso é uma certeza, mas é muito mais do que isso. O texto bíblico diz que há um céu que vai ser derramado e que vai ser trazido para nós. Então Deus apenas não quer te levar para o céu, Deus quer trazer o céu aonde você está. E é isso que está escrito aqui. E é isso que está na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Venha o teu reino. É trazer o reino de Deus, ele vai ser trazido. Quando João diz que haverá novos céus e nova terra, João está falando de uma expectativa de que o reino de Deus vai sendo trazido para este lugar. É como se você estivesse dizendo para a tua família: o reino de Deus está sendo trazido para cá. Nós estamos trazendo o reino de Deus para cá. E Deus não quer apenas te levar para o céu. Deus quer trazer o céu aonde você está. E nós somos essa manifestação divina. Nós somos esta manifestação divina, porque nós somos casa do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é a ação de Deus, é a obra de Deus. Jesus, quando esteve aqui, todos os milagres que Jesus fez, todo o movimento de Jesus foi movido pelo Espírito Santo. Todo o movimento de Jesus foi através do Espírito Santo. E esse Espírito que estava em Jesus e que moveu Jesus e que moveu o reino de Deus e que nos trouxe o reino de Deus, esse mover, porque foi o Espírito Santo que trouxe Jesus. Lembra lá na experiência com Maria, o Espírito apareceu, o Espírito Santo veio e falou com ela. O Espírito Santo é que traz essa semente divina do reino de Deus para nós. E esse mesmo Espírito que esteve em Jesus, que trouxe o reino de Deus em Jesus, é o Espírito que está em nós e que traz o reino de Deus para o lugar onde nós estamos. João, ele diz o seguinte: eu vi um novo céu e uma nova terra. Eu tive uma visão de que Deus está fazendo algo novo. E o que é esse algo novo? Deus está trazendo o seu reino para mais próximo de nós. Trazendo o reino dele para nós.
Lá em Romanos capítulo 8, não precisa abrir a sua Bíblia, depois você pode abrir. Eu vou ler aqui, Romanos capítulo 8, no verso 19, diz assim: toda a criação criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Toda a criação geme na expectativa de que a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, se manifeste. Sabe quando, irmãos, que nós começamos a ver algo diferente na nossa vida? Quando que nós começamos a ver algo diferente na nossa casa, na nossa família? Quando a gente traz o reino de Deus. Quando você leva o reino de Deus para o teu ambiente de trabalho. Quando você leva o reino de Deus para a tua casa. Quando você leva o reino de Deus para o teu casamento. É novo céu e nova terra que está invadindo, que está chegando, que está tomando conta. Lá em Colossenses 1,13, a palavra do Senhor diz assim: que Deus, Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o seu reino de amor. Ele nos tirou do império das trevas e Ele nos transportou para o seu reino de amor. É Deus trazendo o reino de Deus para a nossa vida. É Deus trazendo o reino de Deus para nós. Então, pensa aqui comigo. Nós, filhos e filhas de Deus, assim como João, precisamos ter uma nova visão. Eu não sei qual que é a visão que você tem tido da tua realidade, da tua vida. Mas há um jeito de ter uma nova visão. De você ver algo novo. Coisas novas Deus tem para você. E o que são essas coisas novas? Isso tem a ver com a manifestação do reino de Deus. Você trazer o reino de Deus para a tua casa. Você trazer o reino de Deus para a tua vida. Você trazer o reino de Deus para o teu lar. No verso 2... vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Preparada. A igreja preparada. Deixa eu te falar uma coisa. Eu queria que você prestasse muita atenção nisso que eu vou falar, porque vai servir para muita gente que está aqui. Muitas pessoas vivem 3 momentos na sua vida. Algumas pessoas se tornam predadoras. Algumas pessoas se tornam predadoras. São pessoas que violentam, são pessoas que fazem o mal, são pessoas que machucam, que ferem, são pessoas que usam palavras duras, que cortam a alma, que abrem feridas profundas no nosso ser. Muitos de nós aqui, se formos vasculhar a nossa mente, vamos nos lembrar de alguns predadores. Algumas pessoas que nos machucaram, que nos feriram, que nos pesaram, que fizeram mal contra a nossa vida. Predadores, pessoas que vieram e que nos machucaram, ou que nos machucam até hoje. Pessoas que se tornaram predadores. Um segundo grupo de pessoas são as vítimas. Pessoas que sofreram na mão de predadores. Pessoas que foram violentadas, machucadas, feridas, que trazem marcas profundas na sua alma, que trazem machucados, que doem no silêncio. Pessoas que se tornaram vítimas e têm hoje a sua vida muito limitada. Não conseguem viver uma vida plena. E a tendência destas pessoas é viver uma vida como vítima.
e passar pela vida como vítima, como pessoa sofrida, como pessoa que foi machucada, como pessoa que foi injustiçada. Existem os predadores, existem as vítimas. E tem um terceiro grupo, que são aquelas vítimas que, porque sofreram, se transformaram em predadores. São as vítimas predadores. Porque fizeram comigo, eu vou fazer. Porque me machucaram, eu também vou machucar. Porque me feriram, eu também vou ferir. Porque me violentaram, eu também vou violentar. E aí eu lembro da experiência do povo de Deus no Antigo Testamento, quando o povo estava escravo no Egito. O povo ficou escravo no Egito por 420 anos e foi um período muito ruim. Eles carregavam tijolos o dia inteiro, o trabalho era duro, a comida era pouca, eles sofriam na mão daqueles egípcios. O povo de Deus passou ali 420 anos. Até que chegou o dia da libertação. E o dia da libertação do povo de Deus foi no dia em que o anjo da morte passou sobre a cidade. E todas as casas que tivesse o sangue do cordeiro, a morte não entrava. Aquele dia foi proclamado o dia da libertação do cativeiro. A morte passou pela cidade. E todas as casas que tinha o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, a morte não entrou. Porque naquela casa houve salvação. Só que eu quero dizer uma coisa para você. Presta atenção. Você vai entender o que eu estou querendo falar. Houve salvação. No entanto, eles ainda estavam no Egito. Eles ainda estavam no Egito. Muitos de nós fomos lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, mas ainda permanecemos no Egito. Há uma terra prometida para nós. Há um novo céu e uma nova terra. No entanto, nós continuamos amarrados ao Egito. Agora, gente, presta atenção. Olha para mim, presta atenção. Lembra que o povo de Deus tirou o povo do Egito através de Moisés. E havia um processo para que o povo fosse sendo trabalhado por Deus. Em toda dificuldade que o povo passava, o povo se levantava contra Moisés, falando as mesmas coisas. Que saudade do Egito. Lá, pelo menos, a gente tinha o que comer. Aqui, Deus vai deixar a gente morrer no deserto. E sabe por que o povo murmurava? Porque eles foram tirados do Egito. Mas o Egito não saiu de dentro deles. A alma deles e o coração deles ainda continuava no Egito. É bem possível que algumas pessoas aqui, que alguém aqui, Deus já tenha até tirado você do Egito. Mas o difícil, irmãos, é tirar o Egito de dentro da gente. É tirar o Egito de dentro da gente. E essa é a obra que Cristo quer fazer em nós. Quando o povo de Deus foi espiar a terra prometida, Deus mandou que 12 príncipes fossem, e 10 voltaram trazendo um relatório ruim por causa das dificuldades. E 2, Josué e Caleb, trouxeram, que foram os 2 únicos que entraram na terra, de todos aquele 1,5 milhão de pessoas que saiu do Egito, só entraram 2 pessoas na terra prometida, Josué e Caleb. E sabe por que somente os 2 entraram na terra? Porque eles creram em Deus e abandonaram o Egito. Eles não tinham nenhuma expectativa de Egito. O Egito ficou
para trás. O que eu quero dizer para você, presta atenção, é que se você quer experimentar novos céus e nova terra, você precisa deixar o Egito. Nessa caminhada tua para alcançar a terra prometida, você precisa abandonar de vez o Egito. Se você não abandonar de vez o Egito, você não vai conseguir entrar na terra. Você não vai conseguir entrar na terra. Se você continuar com essas coisas no teu coração e na tua alma, se você não se libertar destas coisas, se você não se desprender de algumas coisas na sua alma, você não vai conseguir chegar na terra prometida, nos novos céus e na nova terra. Gente, presta atenção no que eu estou querendo te dizer. Há um tempo novo de Deus para você. Há um lugar novo de Deus para você. Há uma vida nova que Deus tem para você. Mas para que você consiga pisar nessa terra, você precisa deixar essas coisas para trás. Senão nós vamos ficar como a esposa de Ló, que olhou para trás e acabou se transformando numa estátua de sal. E quantas pessoas não estão paralisadas na sua vida, olhando para trás e olhando para trás o tempo todo, e a cada circunstância adversa que aparece à sua frente, a pessoa olha para trás. Em vez dela olhar para cima, como está escrito no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que está acima de tudo e que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem. O Senhor guardará a minha entrada e a minha saída desde agora e para sempre. Deus está me levando para a terra prometida. E Deus guardará a minha saída e a minha entrada. Eu estou a caminho num deserto. Eu estou caminhando por um lugar desconhecido. As circunstâncias adversas, elas aparecem na vida de todos nós. Mas nós precisamos crer e precisamos ter a visão que João teve. Eu vi novo céu e nova terra. E porque eu vi um novo céu e uma nova terra, vale a pena caminhar esse caminho de obediência e de serviço a Deus. Vale a pena. Quando você tem essa visão de um novo céu e de uma nova terra, vale a pena o sacrifício. Quando você não está amarrado às circunstâncias, quando você não está amarrado apenas àquilo que a tua mente e os teus olhos conseguem conceber, você consegue ir além. O testemunho que o Claudemar contou aqui é muito claro a respeito disso, porque toda expectativa humana havia sido concluída no caos. Olha, nós perdemos, não há mais como recorrer. Só que para Deus, o morto pode ressuscitar. O morto pode ressuscitar. Jesus diz: eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o princípio e o fim de todas as coisas, está aqui no verso 6. Sabe o que significa Jesus dizer que Ele é o alfa e o ômega, a primeira e a última palavra? Jesus está dizendo: eu sou a primeira e eu sou a última palavra. E a palavra que importa é a palavra que sai da boca de Deus. E se você acreditar nesta noite, qual é a palavra que sai da boca de Deus? A palavra que sai da boca de Deus é esta, no versículo 5. Eu estou fazendo novas todas as coisas. Essa é a palavra de Jesus, não há outra. A palavra de Jesus dessa noite para nós é essa. Essa é a palavra de Jesus. Essa é a última palavra do Senhor. A última palavra não é aquela que saiu da boca do cão. A última palavra não é aquela que saiu da boca de Satanás. A última palavra não é aquela que saiu da boca do seu patrão. A última palavra não é aquela que saiu da boca do presidente da república. A última palavra não é aquela que saiu do médico. A última palavra é aquela que sai da boca de Deus. Jesus é o alfa e o ômega. Eu sou o princípio de todas as coisas e eu sou o fim de todas as coisas no meio da minha igreja. Uma igreja preparada é uma igreja que não é feita por predadores. Há predadores no meio da igreja. Há líderes religiosos que são predadores, que usam e abusam de pessoas.
No reino de Deus, estar preparado não significa ser vítima e ficar sentado nesse banco como um coitado, como alguém o qual precisa das esmolas, porque Deus não dá esmola. Aquele que estava na porta, Jesus diz: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não tenho as respostas que o mundo tem, eu tenho algo muito maior do que isso. Em nome de Jesus, levanta e anda. Porque Jesus, muito mais do que uma esmola, Ele traz para nós a dignidade. Ele não nos trata como coitado, como vítima. Ele não nos trata como algo inferior, como alguém que precisa de dó. Nós não necessitamos de dó. No reino de Deus não há dó. Porque dó você tem do inferior. No reino de Deus, todos nós somos chamados de irmãos. E aquele de nós que crê, ele vai sair da miséria, ele vai sair da morte, ele vai sair do fracasso, ele vai sair do pecado, ele vai sair do caos e ele vai se tornar alguém de honra. Porque esta é a verdade de Deus na história do cristianismo. Eu só queria que você acreditasse em uma coisa, porque é disso que o Apocalipse fala, gente. Apocalipse não fala de 666, Apocalipse não fala de besta, Apocalipse não fala de chifre, de prostituta que emerge do coisa, que levanta que os 7 selos. Essas coisas são tudo figuras, isso aí é tudo como se nós tivéssemos uma imagem aqui e tivesse um pano de fundo. Nós estamos dando maior importância para aquilo que não tem importância. O que importa para nós é que o Cordeiro que foi morto e derramou seu sangue, ele venceu e ele triunfou sobre todas as coisas. E quando ele triunfou, ele não triunfou sozinho, mas ele traz consigo a sua igreja. Apocalipse é isso. Jesus venceu. E aquele que está nele, venceu com ele. Jesus está nos levando para a eternidade, para novos céus e nova terra. Mas Jesus está trazendo novos céus e nova terra onde nós estamos. A tal ponto de que as pessoas ao nosso redor vão experimentar a chuva da graça, da misericórdia e do amor de Deus. As pessoas que moram ao redor do povo de Deus vão ser abençoadas, não tem como. O teu vizinho, por pior, mais longe de Deus que ele esteja, ele a graça de Deus vai acabar respingando nele. Respinga nele. Ele também acaba sendo abençoado. O teu patrão, o teu colega de trabalho, o teu funcionário, acaba sendo respingado pela graça de Deus, pelo amor de Deus, porque o amor de Deus ele transborda, ele inunda. Deus está trazendo algo novo e nós precisamos confiar nessa graça de Deus. O Filho de Deus preparado, ele não se torna uma vítima predadora. Alguém que, porque eu sofri, porque me machucaram, agora eu vou me tornar duro, agora eu vou me tornar cruel. Não. O Filho de Deus, ele se torna doce. Ele não vive de artimanhas. Eu tenho muito medo de pessoas que têm artimanhas. Pessoas que são muito espertas, que querem ser muito espertas, que ganham todas. Eu não quero ficar perto de pessoas assim. Eu quero ficar perto de pessoas que são verdadeiras, pessoas que sabem dividir, pessoas que não pensam somente em si, pessoas que não querem trazer o reino de Deus para si, mas que querem ser o reino de Deus para o seu próximo. Há uma diferença muito grande nisso, irmãos. Entre você querer o reino de Deus para você e você se transformar no reino de Deus para o teu próximo. Porque Jesus é a expressão do reino. O reino de Deus é Jesus. Jesus se fez reino para que nós pudéssemos habitar. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, aquele que está no reino, o reino é Cristo. Aquele que está em Cristo, Jesus é o Rei, Ele é o Senhor. Aquele que está em Cristo, Jesus é o reino. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Jesus se transformou no reino para que nós pudéssemos habitar nele. Então, o homem de Deus, a mulher de Deus, não é aquele que traz o reino de Deus para si, mas é aquele que é a manifestação do reino de Deus para o seu próximo.
Quando você se torna a manifestação do reino de Deus para o teu marido, quando você se torna a manifestação do reino de Deus para a tua esposa, quando você se torna a manifestação do reino de Deus para o teu filho, para a tua filha, quando você se torna a manifestação do reino de Deus para os teus pais, quando você se torna a manifestação do reino de Deus para os teus irmãos, quando você se torna a manifestação do reino de Deus para o mundo, as coisas começam a mudar e você se torna de fato um instrumento de Deus. Eu digo para você, estou terminando, viver não é fácil. E viver corretamente é muito mais difícil. Ter uma vida perfeita, ninguém vai ter. Não crie atalhos. Se tiver um mar na tua frente, não pense em voltar para o Egito. Se você está com vontade de voltar para o Egito, é porque o Egito não saiu de dentro de você ainda, ele precisa sair. Não crie atalhos. Quando o povo, presta atenção, quando o povo de Deus estava diante do Mar Vermelho, o povo de Deus começou a reclamar e falar que o Egito era melhor. E Moisés foi orar a Deus e dizer: Deus, o que a gente faz agora? O que eu faço com esse povo? O que a gente faz? A palavra de Deus não foi: olha, vire para a direita e vai até lá no final que vai ter um lugar que você vai passar. A palavra de Deus não foi: olha, retorne e volta para o Egito, depois a gente vai ver o que a gente faz. A palavra de Deus foi uma só: diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Presta atenção, irmão. O mar abre quando o povo marcha. Não desconfie do caminho de Deus. A palavra do Senhor diz que o caminho de Deus é perfeito. Tem um mar? Ah, será que Deus não sabia que tinha um mar aqui? Será que Deus não prestou atenção e deu um mapa errado para nós? Será que Deus não sabia que tinha um mar? Foi Ele que fez o mar, foi Ele que colocou o mar ali. Ele sabia que o mar estava ali. Mas se o caminho está ali, Ele vai abrir para você passar. Ele vai abrir para você passar. Não desista de viver uma vida correta. Não negocie com o inferno. Não negocie com o diabo. Não mude a tua rota, o teu caminho. Porque há novo céu e nova terra. E nós vamos alcançar. Em nome de Jesus. Não há como. Não há possibilidade de você não pisar na terra. A não ser que você não creia. Eu termino dizendo para você o que está lá em Hebreus capítulo 3. Em Hebreus capítulo 3, sabe o que está escrito lá? Que o povo de Deus não entrou na terra por causa da sua incredulidade. Não acreditou. Não acreditou. Deus disse para João: João, tem novo céu e nova terra. Eu estou fazendo um novo céu e uma nova terra. Mas o povo não acreditou. E eu digo para você que, infelizmente, o povo de Deus continua não acreditando. E é isso que muitas vezes retarda a gente entrar na terra. Um caminho que duraria em torno de 6 meses, demorou 40 anos. Saiu 1,5 milhão de pessoas do Egito, entrou apenas 2 pessoas na terra prometida. Tudo isso por causa da tua incredulidade.